Olá! Eis-me aqui para trazer mais uma mensagem ao seu coração. E o título dessa mensagem é Não Será do Seu Jeito. Somos pessoas cheias de quero-quero, de vontade própria, praticamente indomáveis. Pensamos ser autossuficientes, não queremos dar o braço a torcer, ou seja, não gostamos de admitir um erro. Afinal, quem gosta de estar errado, de ser repreendido, de ser corrigido? Ninguém. Porém, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Por pior que seja o erro, faz parte da vida. Por mais que queiramos sempre acertar, porém não estamos escape de cometermos erros. E precisamos de uma vez por todas não resumir a nossa vida apenas nisso. Por mais que nos doa, precisamos seguir em frente, aprender com o erro e seguir, mas principalmente não cometê-lo novamente. Costumo dizer que podemos até errar, mas erros diferentes. Não podemos ficar batendo na mesma tecla, dando murro em ponta de faca. Isso apenas irá nos machucar e nada mais. E quando feridos, tudo muda. Pessoas feridas tendem a ferir outras pessoas. Então, para prosseguir, precisamos nos curar. E muitas das vezes, as pessoas não estão dispostas a gastar esse tempo, elas apenas seguem em frente. O que antes era uma ferida, com o tempo vai aumentando e sua cura fica cada vez mais difícil. E nisso a sua jornada vai ficando cada vez mais difícil, sua caminhada se torna mais difícil, seu emocional fica abalado, seu psicológico afetado. E com isso você começa a perder o equilíbrio. E quando isso acontece, qualquer vento nos derruba, até mesmo os ventos favoráveis. Nos tornamos vulneráveis. E o que significa isso? Ferido, sujeito a ser atacado, derrotado, frágil, prejudicado ou ofendido. Ou seja, qualquer coisa nos afeta. Nós, seres humanos, somos frágeis por natureza, porém, com isso, estamos mais propícios ao ataque do inimigo. E sem estrutura, sem raízes firmes, somos facilmente derrotados. Nos tornamos presas fáceis. Então, o nosso opressor não precisa de muito para nos derrubar. Afinal, sem equilíbrio, isso é fácil de acontecer. Acabamos, muitas das vezes, caindo sozinho. A Bíblia nos exorta em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 12 e o 13. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Ou seja, estar de pé hoje não é garantia nenhuma de nunca poder cair. Pelo contrário, o cuidado é redobrado. Precisamos estar vigilantes, porém sabemos também que Deus é fiel e cumpre a sua promessa que as tentações não serão maiores do que possamos suportar. Deus nos dá força para suportá-la. Mas para isso acontecer, não podemos estar feridos, pois a dor automaticamente já nos torna mais frágeis do que já somos. Para isso, é necessário o querer. Afinal, só os doentes precisam de cura, e só se cura quem sabe que está doente. E não é vergonha nenhuma admitir as fraquezas, as dores, lembrando que para a pessoa certa, pois de nada adianta sair por aí gritando para o mundo inteiro ouvir. Assim como é na vida cotidiana, também é na espiritual, pois as dores mais profundas são as feridas da alma, que consequentemente, quando não são tratadas, acaba gerando uma enfermidade. E então você irá procurar a cura na carne, porém, sendo que o tratamento é na alma. Por isso encontramos por aí tantos enfermos desacreditados pela medicina, pois procura a cura no lugar errado. Então, como ser curado? Já ouviu que na vida para tudo tem solução, menos para a morte? Pois eu já penso diferente. Até mesmo na morte há solução. E sim, quando encaramos a morte de quem somos, é que conseguimos encontrar a solução para tudo o que precisamos. Digo morte do velho homem, quando morremos para o mundo, para as nossas vontades e nascemos de novo. E agora podemos dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então é onde tudo muda.
tudo se transforma. Onde não havia mais esperança, começa a ver uma luz no fim do túnel. Quando você compreende que sua vida é muito mais do que tem sido, quando você passa a ser a morada do Santíssimo, a sua vida se transforma. Então você começa a transformar tudo à sua volta, pois Deus irá colocar as coisas no seu devido lugar. Ao seu ver, pode estar tudo fora de ordem, tudo bagunçado, mas não se desespere, pois é o próprio Deus trabalhando em suas emoções e nos seus sentimentos. É o próprio Deus te trazendo a cura, passando um bálsamo em suas feridas. É o oleiro fazendo de você um vaso de honra. E para isso acontecer, sim, seremos desfeitos quantas vezes forem necessárias, até chegarmos como Deus quer. Dói, machuca, mas cura. Ser tratado pelo Senhor é o melhor que pode nos acontecer, que possamos nos permitir ser tratados por Deus. Pois o que verdadeiramente importa em si não é o vaso, ou seja, nós. Não que não tenhamos valor para Deus, sim, temos tanto que por amor de nós, Ele deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Eu desconheço amor mais verdadeiro e lindo como esse. Assim como está escrito em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor, pelo seu amor, nos deu vida, e basta apenas crermos, para que não venhamos perecer. Então, que possamos entender que para Deus somos sim valiosos e importantes, porém para nós o que mais importa não deve ser nós, mas sim sobre o que o Senhor depositou em nós, é que faz toda a diferença. Isso é o que torna nós valiosos. Quando entendemos que nós somos apenas os vasos que carregam a preciosidade, nos tornamos mais dependentes do Senhor e esperamos menos de nós. Pois sabemos que nós em si não somos e não podemos, mas que o poder vem do Senhor. Então tudo o que somos e o que fazemos é para que o nome dele seja exaltado através de nós. Então saiba que o que carregamos dentro de nós é que faz toda a diferença. O Senhor, nosso Deus, é que faz a obra, porém com a nossa contribuição. Aqui podemos ser muito mais do que temos sido. Podemos ser boca do Senhor para anunciar as boas novas. Podemos ser pés para ir onde precisam. Podemos ser mãos para ajudar o necessitado. Podemos ser exatamente o que Deus planejou para nós. Basta permitirmos o Senhor fazer a sua vontade e não a nossa. Pois estamos o tempo inteiro dizendo uma coisa e fazendo outra. Damos a Deus a autoridade para governar a nossa vida, mas ficamos o tempo todo o supervisionando. Se o que Ele está fazendo está certo, se está de acordo com o que achamos ser certo. Queremos que o Senhor faça a nossa vontade. Esquecemos da própria oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade, aqui na terra, como já é feito no céu. E como podemos ver as coisas acontecerem dessa forma? Esquecemos que somos criatura e queremos mandar no Criador. A humildade passa longe. Queremos a todo custo a exaltação, mas nos esquecemos que os humilhados é que serão exaltados. Assim como diz em Mateus, capítulo 23, o verso 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Por isso, precisamos estar o tempo todo nos lembrando que somos barro, que somos pó, para que a vaidade nem o orgulho venha fazer com que percamos a oportunidade de sermos pelo Senhor engrandecido. Podemos aprender muito com Jesus. O próprio Filho de Deus veio como homem, se humilhou, para hoje eu e você possamos ter acesso ao Pai. Muitos, se não todos, querem viver a exaltação do Senhor. Querem seus desejos atendidos, mas poucos procuram fazer a sua vontade, o que lhe agrada. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar,
o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Queremos que Deus faça a nossa vontade, mas sequer buscamos a vontade de Deus. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Por mais que as coisas não estejam como gostaríamos que estivesse, precisamos confiar em Deus e saber que seus planos são maiores do que os nossos. Que possamos descansar em Deus e simplesmente viver o que nos foi apresentado, buscando em Deus nos aperfeiçoar, para que venhamos alcançar graça diante do Senhor, para que então as nossas atitudes venham ser do agrado de Deus. Para ilustrar, eu quero deixar uma passagem que fica no livro de Daniel, capítulo 1, o verso do 1 ao 20. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruído em toda sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, Azarias o Abdinego e o Misael de Mesaque. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que deviam beber, e lhe dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Essa passagem é bastante conhecida. A Bíblia não relata, então não podemos nos aprofundar muito a respeito
senão será apenas questionamentos e nada mais. Porém, certamente Daniel era um jovem cheio de sonhos e planos, e que, sem dúvida, foi frustrado quando foi levado ao cativeiro. Ele viveu o que não imaginava. De certo, que isso não era o seu sonho. Porém, mesmo com todo esse processo inesperado em sua vida, ele, como nós, fez uma escolha. Ele poderia simplesmente passar o que muitos estavam passando. Porém, Daniel preferiu não se contaminar com a iguaria do rei. Ele se manteve fiel aos seus princípios, que não foi quebrado. E pelo fato de Daniel se abster do que aparentemente era bom e prazeroso, foi onde Deus o engrandeceu de sobremaneira, que derramou sobre ele conhecimento, inteligência de todas as letras e também sabedoria. Isso aos 4 amigos, tanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porém, sobre Daniel foi acrescentado entendimento em toda a visão de sonhos, sendo que não foram achados entre todos tais como eles em sabedoria e discernimento. A sua vida não foi fácil. De fato, que se talvez ele tivesse o poder de viver os seus planos, ele de fato não passaria pela metade do que passou, mas sem dúvida ele não viveria os planos de Deus. Por mais difícil que pode ser nossa jornada, que possamos, meio ao caos que somos colocados, lançados ou até mesmo permitido estar, que venhamos fazer boas escolhas, para que não venhamos apenas sobreviver, mas sobressair os demais e viver o sobrenatural de Deus. Certamente, a sua vida não será como você planejou, porém eu digo sem medo de errar, que será muito melhor do que você imaginou. Boa tarde!